No Bifest de hoje, a gente vai tratar de uma engenharia muito comum na Fórmula 1, a engenharia de obra pronta. Vamos analisar as 2 primeiras corridas do ano e finalmente decidir se é pra rir ou se é pra chorar. Depois que passa aquela ansiedade de ver como é que as coisas vão estar na prática e quais contornos vão se desenhando na história do novo campeonato, a gente já pode tirar algumas conclusões do que a gente viu? A gente entende que sim. Olá! E aí, pessoal, como é que vão vocês? Oi! Tá começando agora mais um Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... precisam ser rápidos. Como é que vocês estão, meus bens? Gente, todo mundo sobreviveu. Vocês se lembram agora de como é que ia ter uma semana sem corrida? Porque assim, olha, tudo bem, foram 2 corridas seguidas, mas assim, acordando de madrugada... Mas o corujão não acabou, né? Não Vem acabou. aí o Japão. Então assim, vocês descansem bem nessa semana, porque tem Japão semana que vem. E não é só descansar os rostinhos lindos que nós temos, tá bem? Sim. Porque o Japão não só é uma das minhas corridas preferidas do ano. É um circuito ótimo. Tá? Talvez seja a minha corrida preferida do ano. Não sei. É vai uma das minhas acontecer também. na semana do meu aniversário. Não, diva. Tá? No Inclusive- dia do aniversário do Oscar Piastri. Gente, Tá. Oscar Piastri que pegou pódio no Japão. Pegou. Tá bom? Só que A tem primeira um vez que detalhe. ele correu no Japão, ele pegou o primeiro pódio dele na Fórmula 1. Ai, eu já tô animada, tá? Só que tem uma coisa. A maior expectativa que muitos fãs tinham pra essa temporada já decepcionou, que foi a Ferrari. Porque só a Ferrari consegue fazer o Hamilton vencer a segunda corrida do ano, que foi a sprint, né? Vamos considerar que tivemos 3 Sim. corridas. E ainda assim, os fãs estarem desesperados que a Ferrari não vai entregar. Não, é só porque, a Ferrari assim, consegue isso, nenhuma outra equipe. É porque assim, olha, bom, pra contextualizar vocês um pouquinho, a gente pensou assim, tá. Já foram 2 corridas, a gente hablou muito na pré-temporada, vocês estiveram aqui com a gente o Foram tempo 3 inteiro. vezes, né, gente? Nós aguentamos firme e forte. A gente tava aqui falando o tempo inteiro, a gente especulou, acertamos muitas coisas quanto ao desempenho dos carros, erramos algumas também. E a gente tá aqui pra pensar, tudo bem, 2 corridas já dá pra gente tirar uma temperatura. Foram corridas muito diferentes, Sim. de condições, enfim, tudo mais. Dá pra gente tirar uma temperatura mais oficial agora de como é que a gente tá pra esse campeonato. Então, assim, vamos voltar então e tu tá propondo que a gente comece com a nossa maior decepção até Não, agora. eu tô propondo isso, só que antes eu preciso fazer um parênteses em nome do Bifest e agradecer aos 10 mil seguidores do Instagram. Nossa, não, gente... Essa semana nós fizemos esse número que é super importante pra nós. A gente não tem o costume de comemorar muitos números, apesar de já termos alguns números legais a serem comemorados. Sim. Porque a gente entende que todos os números importam. E a gente comemorou o primeiro seguidor, na verdade o terceiro, porque o primeiro e o segundo seguidor somos nós mesmos. Exatamente. E desde então a gente comemora a cada um. E pra nós não faria nenhum sentido comemorar 10 mil, 15 mil, 20 mil se a gente não tivesse essa troca tão importante com cada um de vocês. Mas, de toda forma, é uma marca importante e especial pra gente enquanto marca e enquanto empresa. Então, muito obrigada. E Ai, se que você chique! ainda não nos acompanha lá no Insta, nos siga lá, nós somos Bifest Podcast. O Insta, eu acho que é uma das redes que a gente mais alimenta ao longo da semana. E foi E uma a coisa gente consegue muito... conversar também com o nosso pessoal, né? É, e eu acho que o principal do Insta é isso, porque a gente conversa muito com vocês. Se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando em direct, Sim. respondendo comentário, story, enfim. E é uma coisa que eu acho muito legal, porque a gente começou do zero o Instagram. Sim. Tipo, porque... E não crescemos à base de polêmicas também, né? Não. Que é uma coisa importante E pra assim, nós. a gente nunca teve um super viral, assim, a gente sempre tem vídeos que vão melhor, vídeos que vão muito melhor do que outros, mas assim, é de pouquinho em pouquinho o pessoal que vai se identificando com o que a gente tá fazendo, então eu acho que é extra satisfatório ver que a gente chegou num número legal assim, e muito obrigada, pessoal. Isso só foi possível graças a vocês. Então, obrigada. Porque Muito além da gente obrigada. poder ter feito esse balanço em relação às 2 primeiras corridas do ano, a gente também pôde fazer em relação ao Bi. E isso Exatamente. aconteceu na semana do nosso aniversário de primeiro ano, então Exatamente. foi ainda mais especial. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom, então, Já vai começar agora, então. eu já tô furiosa, tá? Não, eu reparei que tu nem comentou da camisa que eu tô usando, mas enfim, tu já vai entrar na Ferrari, né? Mas a camiseta que a Gi tá usando, vocês assinaram a petição pra que ela apresentasse o Bifest hoje com ela, Não, tá? exatamente, tô usando aqui num look mais Dá uma despojado. giradinha. Ai, não, pera, eu tô Não sendo... dá. Não, eu não vou me Lá levantar no Tik aqui. tem o unboxing. No TikTok tem um unboxing. No Instagram também teve. Mas entrou nos stories, não tá, tipo, não tem mais como Inclusive, encontrar. eu tenho, assim, uma coisa muito bombástica pra revelar pro Bifest. Ai, meu Deus. Assim, em primeira mão. Porque eu fiz esse styling aqui mais despojado, né, com a camisa aberta, mas é porque eu tenho uma coisa muito importante pra revelar. Ah. Uma coisa que ninguém sabe. Gente, O quê? eu
Não sou padrão. Então, assim, gente, olha... Não acredito. Então, assim, a blusa, ela tá aberta. Tu tá falando sério. Sabe como as pessoas fazem o projeto verão? Eu teria que fazer, no caso, um projeto camisa do Alonso, sabe? Sim. Então, assim, essa é a realidade da situação. Gostei do styling, então também tá tudo tu é ótimo. linda, e ficou muito legal. Mas enfim, tô aqui trabalhando no meu styling e me mandem dicas de... E Obrigada, eu sei Célita. aonde tu vai usar da próxima vez. Tu já sabe? Eu já Ai, sei. meu Deus. Então tá, pessoal. Eu não vou dizer que eu não sei, porque eu sei. Fiquem ligados no Bifest. Tá, olha só. Já é a segunda vez que eu tento falar mal da Ferrari e tu me corta. Tu não ia nem comentar da blusa que eu tô usando. É verdade, mas eu achei ela o máximo, tá? Obrigada. A minha intenção não era não O comentar. máximo. O máximo, tá? Bem. Só que o negócio é o seguinte, a gente fez boas expectativas da pré-temporada da Ferrari. Tu Sim, concorda? Eu concordo, especialmente porque a gente tava considerando que, como teve pouca mudança do regulamento da Fórmula 1, a gente tava pensando que os carros, eles seriam evoluções dos carros de 24. Isso, e a Ferrari terminou bem. A Ferrari terminou 24 disputando o topo do campeonato dos construtores. Sem nem falar da expectativa altíssima que era da chegada do Lewis. Exatamente, que em si já era uma grande expectativa. Sim, E também ele rasgou elogios na pré-temporada. Eu ia dizer, a gente precisa falar que na pré-temporada essas expectativas se mantiveram. Tipo assim, o Lewis parecia estar muito feliz naquela Ferrari. Isso. Óbvio, a gente sabe que na Fórmula 1 sempre é um jogo de PR, né? Não tem como a gente ignorar isso. Mas eu acho que... Jogo de PR, ele voltará. Mas eu acho que, especialmente, não vou nem falar de treino livre, mas assim, a gente vê aquela performance de classificatória e de corrida na Austrália, foi meio que um baldinho de água fria. É, porque resultamos num P7 e P8 na classificatória, não Sim, foi? e o pessoal tava desesperado tentando justificar aquilo. Estavam falando, Sim. ai não, porque o setup de chuva não ficou bom, e tarará, tarará. É, com um detalhe que a Austrália teve uma corrida de chuva caótica, mas teve treinos livres e uma classificatória no seco. Não, exato. E aí o que foi que ia aconteceu? chover na corrida, mas... Tipo, o caos da corrida não pode justificar o início do final de semana que poderia ter corrido bem. Não, exatamente. Aí chegou na China, a gente teve a vitória do Lewis Hamilton na sprint pra cumprir, né, gente, com a... O nosso primeiro acerto, não foi o primeiro acerto do bingo. Não foi. Foi o segundo. O primeiro foi a T-Pose. A T-Pose, gente, isso aí. Eu amei que esse foi o primeiro, tá? É, adorei pra chegar chegando, como a abertura da Fórmula 1, né? Mas já chegou como Lewis Hamilton vencendo na sprint. Parece que ele venceu aquela sprint só pra, tipo, dar o check lá na tradição da Ferrari dos campeões ganhando rápido. Mas tu acha que os tifosi estão corretos em se sentir ainda acuados mesmo com uma vitória na sprint? Porque eu acho que estão. Eu acho que com certeza, especialmente se a gente for considerar... Tudo bem, eu sei que não tá necessariamente relacionado com performance do carro, os dois carros terem sido desclassificados, porém, é uma coisa, tipo assim, pô, que desanimador, os dois carros desclassificados depois da segunda corrida, né? E, assim, eu acho que especialmente a sprint foi uma exceção, e especialmente pela declaração do Lewis, no final da sprint, dizendo que ele não considerava que aquilo era um bom presságio pra corrida, por exemplo. Exato. Porque, pra ele, foi essencial estar na pole, né, com o vento na cara, como eles dizem. Tipo assim, não tinha ninguém na frente, ele ia editar o ritmo, e mesmo ele abriu uma vantagem... considerável, né, em relação ao Piastri, mas, assim, era uma circunstância muito diferente dele estar lá no meio do pelotão depois que ele largou na corrida em P5? P5, P5. Então, assim, que era uma situação muito diferente dele pegar aquele primeiro trânsito ali. Max Verstappen também falou isso. Ah, sim. Tá, mas ele falou Mas que o pra Max ele ganhar a corrida, ele vários DNFs na bem frente tranquilo. dele. Se tivesse 4 DNFs na frente dele, ele tinha vencido. Eu achei correto. Ah, eu tô adorando essas declarações Tá? do Max mais Porque relax. tem umas coisas que dá vontade de responder assim. Amada, Não, e eu achei muito engraçado porque nessa semana a gente abriu umas caixinhas no Story pedindo as opiniões polêmicas dos Fasters sobre Fórmula 1. E teve alguém que comentou, eu não lembro exatamente como é que foi, mas que falou assim, que achava que a imprensa era dura demais no Lando por falar o que ele pensa, porque eles só faziam isso com o Lando, não faziam isso com mais ninguém. Gente, o Max Verstappen. O Max esperando nascer a criança, vendo isso. Aliás, quando que vai nascer a criança do Max Verstappen? Eu não que sei. seja da minha conta, né? Mas eu gosto de ficar semana sabendo. que vem é semana do meu aniversário, e eu e a Giovana, a gente combinou que além do meu aniversário nós vamos comemorar o meu chá de bebê. Porque aparentemente eu nasci ontem. Tá, daí se quiser fazer o junto com o filho do Max, eu aceito. Vai ser tipo... Uma collab. Vai ser tipo... Conhece a Trisha Paytas? Sim.
Então, pra quem não conhece, a Trisha Paytas é uma personalidade da internet. Ela é uma subcelebridade americana. Sim. E ela tá grávida, né? Ai, parênteses não, pessoal. Amor que tu falou da Alabama semana passada. Gente, essas referências de internet é o que eu mais tenho. Então, assim, se vocês gostam, eu tô trazendo uma Trisha Paytas dessa vez. Mas a Trisha, ela ficou famosa, ou infame, se perguntar pra algumas pessoas, depende de do várias ponto de formas. vista. Ela foi no Big Brother Celebridade, ela tá no livro dos recordes, é aquelas pessoas que, tipo, meio que famosa a qualquer custo. Legal. E hoje em dia, tipo... Lifestyle, assim. Não, e hoje ela tá mais calminha, assim, mas enfim, ela tá grávida do terceiro filho. Só que tem alguma piada na internet, porque quando ela deu à luz aos 2 primeiros filhos, sempre as datas dos nascimentos coincidiram com a morte de uma grande figura do mundo, assim. Sim. Eu acho, eu não me lembro quem foi da segunda, mas o primeiro foi, tipo, a morte da Rainha Elizabeth, aí nasceu o filho, aí nasceu essa piada que, tipo assim, os grandes líderes mundiais, eles renascem nos filhos da Trisha Paytas e ela tá grávida agora. Eu sei que tu não vai morrer, né? Que bom. Sim. Mas eu queria dizer que isso me lembrou essa referência, assim, olha, eu acho que só pode ter um bom significado o filho do Max nascer, tipo assim, na semana do seu aniversário, ou do Piastri, que é na mesma semana, Gente, né? Eu acho que eu vai achei ter tudo assim, a ver. tudo, tá? E eu acho importante a gente começar a pensar também nas consequências, porque assim, olha, chegaremos no Max. As consequências nascerá um ariano. Gente, um Verstappen ariano é tudo que o mundo não precisa, não mentira. Mas o Max é o quê? Ele é libriano ou virginiano? Ele faz aniversário, meu amor, 2 dias depois de ti. Não, é 27 de setembro. Não é 20? Não, 20 é a Revolução Farroupilha. Tá. Não, mas o que eu ia dizer é que eu gosto dessa vibe, tipo assim, nascer no dia do aniversário do fulano, eu acho que tem a ver. Legal. Então, assim, eu acho que é um ótimo sinal Vocês sabem quem faz aniversário no mesmo dia que eu? A irmã do Carlos Sainz. Todos os anos fazem comigo a piada de pegar o print que ele faz do story. É verdade. Colocar o meu rosto ali. Vocês vão ver. Ele desejando feliz aniversário pra Lu. Isso. Eu amo, tá? Ele te deseja feliz aniversário todos os anos. Isso é verdade. Tá bom pra vocês. Tá, mas olha só, a gente tá saindo aqui do nosso assunto, da Ferrari. Mas olha só, isso da sprint ter sido uma exceção, o que eu mais gostei disso foi que o Hamilton considerou isso. Sim. Entendeu? E logo depois dele ter dito isso, veio a corrida e a infelicidade dos 2 carros da Ferrari terem sido desclassificados com um agravante que eu vejo que as pessoas não estão considerando de uma forma que eu acho que deveriam considerar. Porque eu acho que não só ter sido desclassificado é ruim, mas assim, os 2 carros foram desclassificados por motivos diferentes. Sim. Isso eu acho que é uma circunstância ainda pior, sabe? Sim, a desclassificação do Leclerc foi um motivo muito parecido da desclassificação do George naquela corrida que ele ganhou no passado. Eu acho que foi Spa. Foi em Spa, e inclusive o CID, não é CID, né? CID é de doença. Mas que eles usam, tipo assim, que a FIA usou para aplicar a desclassificação foi o mesmo. Porque a questão, e as 2 equipes justificaram da mesma forma, isso que me chamou a atenção. Porque eles optaram na hora por uma estratégia de um pit stop, que era uma coisa que eles não estavam pensando em fazer antes da corrida, e por conta disso, o pneu, ele tava ali com um pneu que teve um desgaste maior, e aí então ele ficou abaixo do peso, né? Só que tem um detalhe em relação a isso, tá? Porque essa explicação que a Mercedes concedeu na época do George no ano passado, ela fez sentido porque Spa não teve aquela última volta de recolhimento de borracha. E aí isso fez com que o carro de fato estivesse 1 quilo e pouco a menos abaixo do peso, né? Parênteses, essa questão, pra quem talvez não seja muito familiarizado, é muito comum porque os carros todos são pesados depois das corridas, e é muito comum que na última volta os pilotos eles recebam orientação, aquela volta pra dar uma esfriadinha, assim, depois de terem na corrida. Depois que passa a linha de chegada. Inclusive tem uma explicação muito legal disso no Formula for Success, que é o podcast do David Coulthard com o Eddie Jordan, que infelizmente faleceu na última semana. Mas o Eddie, que foi chefe de equipe, ele conta exatamente isso, dessa estratégia. Foi inclusive no episódio que eu acho que ele comentou essa questão do George, que nessa última volta eles recebem essa orientação por rádio de tentar, com os pneus, recolher o máximo de sujeirinha, de coisa, de borracha que tem na pista. Pra aumentar o peso do carro. Exato, porque isso gruda nos pneus e eles podem recolher, tipo, mais de 1 quilo em coisa nessa última volta. E aí, nesse caso do Russell do ano passado, não teve essa volta. Isso. E aí, então, a explicação da equipe ficou justificada. Ficou tipo, sim, realmente não teve, isso aí faz diferença mesmo. Só que, esse ano, a Ferrari deu a mesma explicação com alguns detalhes, né, gente, que só a Ferrari poderia nos conceder. Que foi o fato de ter tido a volta para recolher a borracha. Sim. E
o detalhe de que várias equipes fizeram a opção de fazer um único pitch Exato. e não tiveram esse problema. Não foi a exclusividade do George Russell do ano passado, né? Isso. Então, assim, várias equipes pararam uma única vez. Claro. E isso não foi suficiente. De repente, porque recolheram na última volta, não sabemos. Mas, assim, então isso ficou ainda mais truncado. E tem a questão do Lewis, que é uma questão do ajuste da altura do assoalho, né? Da altura do carro. Que o carro foi desclassificado pela questão da altura. Sim. Não teve a ver com a questão dos pneus e do peso. Sim, que aí é uma questão que... Isso me lembra de uma desclassificação, gente, olha a referência, do Verschoor ano passado na Fórmula 2. Porque, inclusive, tinha piada que ele sempre que ele ia bem numa corrida, dava alguma merda, ele era desclassificado. Ah, o Russell tinha essa piada sobre ele. E aí, ano passado, ele teve uma desclassificação por conta disso. A Williams também não teve uma desclassificação de assoalho irregular alguma vez? Deve ter tido. Que era maior do que tinha que ser, alguma Sim, coisa assim. aham. Enfim. Sim. Aliás, a Williams Mas- também vai ter que pagar multa pra FIA, chegaremos na Williams. Mas assim, enfim, eu achei que foram erros muito significativos e uma Sim. coisa meio assim, sei lá, meio amadora pra Ferrari, É, entendeu? inclusive fãs do Lewis que estão chegando agora na Ferrari se acostumem, porque É. a batida meio... A batida é essa aí. Não, é porque a Ferrari tava muito boa no fim do ano passado. Então quem já tava meio de olho, assim, pensando na transição desse ano, acho que talvez estivesse mais tranquilinho do que a realidade disso era um tifose, né? E me chama muito a atenção essa questão do quanto o Hamilton leva o carro quando ele pode levar o carro, sabe? Sim. Inclusive, não só me chamou a atenção disso, mas todo mundo comentou como foi bonita a largada do Hamilton e do Verstappen em P2. Tipo Sim. assim, o Piastri largou bem também e depois também fez uma ultrapassagem limpíssima no Verstappen pra pegar o P2 da sprint. Sim. Foi uma ultrapassagem super bonita e limpa e tal. Sim. Mas que beleza, né, gente? Não, de assim, ver assim olha- aquela largada. Assim, olha, sem letrinha, porém com letrinha pro Lando, mas assim, tu vê dois caras, tipo assim, o Max e o Lewis, os caras experientes, os caras que sabem largar uma corrida, sabe? Sim. Que coisa legal, como é bom a gente E ver foi- um pessoal ali, tipo... Não, ó, e falando no Lando, ele teve problema no carro na sprint, né? Ele teve uma questão e tal. O carro não tava ótimo, etc. E ele chegou na corrida com um super problema de freio. Sim, Tá. que no final das contas ele tava, tipo assim... Não, e olha a diferença. O Stella falou qual era o problema, falou aonde tava o problema. Falou, olha, isso é uma questão... Deu um vazamento de não sei o que nessa pecinha, nanana. Tipo assim, eles sabiam exatamente o que era. Tu olha pra isso e tu pensa, tá, isso vai estar corrigido pra próxima semana. Sim, e é Sabe? uma coisa que dá diferente. credibilidade também pro que eles te contam, né? Exato, é diferente dessas justificativas da Ferrari. Por isso que eu tô adiantando um pouco, trazendo isso. Não, perfeito. Mas tu viu o comentário que a Serena Williams deixou na foto do Lewis? Não. Assim, ó, se a gente tava falando de letrinha, amor! Não, parece... Sabe aquela pessoa... Parece tu comentando nos meus posts e eu nos teus. Olha o que olha! Ai, olha o que eu ia falar. Sabe aquela tia da tua cidade? Tu falou, ai, sabe tu? Mas, não, sabe aquela pessoa... Todo mundo tem aquela parente de uns 40 e poucos anos. Nada contra a idade, mas assim, é um demográfico. Que ela tem certeza que todo mundo tem inveja dela. Então todo dia Sim. vai ter, tipo assim, ai... Vai ter quote. uma frase inspiracional nos stories. Tipo assim, aos que têm inveja de mim, digo, Isso. superem mais um dia de glória Fazer um minha. capacete, tipo, da Sim. diva em forma de cobra, não faz, né? Mas sabe, seria mais legal. assim, eu achei que ela encarnou a tia da indireta, sabe? Não, eu Põe um amei, status tá? do WhatsApp, assim. Sendo que eles são amigos pessoais, né? Eles são amigos pessoais, inclusive eu lembro muito de uma entrevista em que o Lewis falou, perguntaram pra ele, se ele tivesse filhos, se ele gostaria que os filhos dele se envolvessem com automobilismo, fossem pilotos, ele falou que tipo, não, porque vários deles inclusive falam isso porque o automobilismo é muito perigoso e tudo Mas mais. isso é muito comum em várias profissões, a maioria dos pais não quer. Chega na hora da gente escolher, eles ficam, não vai escolher minha profissão, meu filho, mas tu falou que era ruim. Me odeia porque... A vida inteira me disse que era ruim, gente. Mas e eu lembro muito dele falar, tipo assim, eu vou preferir 1000 vezes que ela tenha umas aulas de tênis com a Serena do que... Eu acho certo. Então eu adorei a intimidade, assim. Sim. Mas o comentário da Serena era uma coisa, tipo assim, porque... Olha o que acontece quando não seguram o teu potencial. Sim, não Era uma ficam coisa te assim, segurando né? pra trás. É. Uma super letrinha pra Mercedes. Eu fiquei tipo assim, gente, primeiramente que Ele foi campeão, 6 dos 7 mundiais do Hamilton foram com a Mercedes. Tudo bem que os últimos anos foram uma outra história, mas assim... Segundamente, Pra se justificar tivesse essa dado pra ser letrinha. campeão, então tu tinha sido. Não ia dizer não, Não né? ia dizer, não, eu te agradeço. Ai, prefiro não. Deixa por mais.
Freitas, não. Deixa pro Max. Mas enfim, eu achei o máximo a letrinha da Serena Williams. Tá, e eu achei o máximo também o papai Hamilton. Que Anthony Hamilton. Sim, que parece que ele também tá na nova era dele, né? Não é só o Ele Lewis. tá aproveitando as novas vibes. Sim, e assim, eu achei muito engraçado os mecânicos vindo comemorar com Sim, ele... Os italianos absolutamente calorosos, querendo abraçar e tal. E ele assim, apertando a mão, super feliz, mas ele tava, tipo, realmente desacostumado com aquele calor humano, que eu achei o máximo. E também todo esse trabalho de base. Quem é Racing Bulls perto de papai Hamilton, gente, fazendo todo esse approach o com os Dr. Helmut, assim, olha, tudo bem que o... E ele considerou o Lando um rookie, tu viu? Que tem um vídeo, eu vi no Gossip, que era ele conversando com o Lando um tempão na saída ali da hospitalidade da McLaren. E aí eles conversando, e o Lando com aquele jeitão dele, daí dá umas risadas, daí o Sr. Anthony dá umas risadas, daí o Lando de novo. Eu achei bem legal. E no mesmo post tinha também o Isaac, que eles se encontraram novamente na China. Ah, legal. E o Isaac já... Parça do Anthony Hamilton. Correto. Não, não, eu acho isso o máximo. E de pensar também que, tipo assim, Dr. Helmut, olhando essas coisas, tipo assim, tudo bem que o Gabi jantou o Dr. Helmut na Austrália, almoçou e jantou. Mas assim, o Anthony Hamilton, assim, na sua classe, ele só fez o que o Helmut deveria ter feito. Sim. E caiu nas graças do povo, sabe? Mas é que o Helmut não tem o que ele faça. Não vai ter. Falando em não ter o que o Helmut faça, vamos falar da Red Bull. Sim. Porque a Red Bull é outra... Eu não vou dizer que o carro necessariamente nos decepcionou, mas eu tenho uma coisa várias decisões deles, Tu acredita que bem no começo da temporada a Red Bull já está envolta em polêmicas? Como assim? Isso nunca aconteceu antes. Sim. Não, no começo da temporada passada, assim, nunca que o Christian ia mandar um WhatsApp, assim, alguma coisa... Nossa, gente, não recomendo a ninguém ver aquela selfie. Resumindo que pelo segundo ano consecutivo, a Red Bull está, no começo da temporada, discutindo se escolheu bem ou não o segundo piloto. É porque isso aí é uma coisa, tipo, complicadíssima, sabe? Porque... parece que, assim, pra mim a Red Bull tem dois problemas, tá? O primeiro problema é que eles não vão ficar competitivos se eles continuarem pontuando com um único carro. Não, tipo, isso é um ponto final, né? E esse foi o motivo pelo qual eles substituíram o Pérez. Sim. Tá? Aí tem mais um detalhe que já é uma conversa forte do ano passado, mas que esse ano tomou uma proporção do tipo meio que tá todo mundo entendendo que isso vai acontecer logo, que é a necessidade de suceder o Max. Sim, tanto que a Red Bull, ela meio que tá sem recurso agora, né? E a figura do Pérez não tinha esse objetivo de suceder o Max. Não, A figura do Pérez tinha o objetivo de que o segundo carro marcasse pontos contundentes pros construtores. Exato. Né? Pro Max trabalhar no campeonato de pilotos. Não, perfeito. E nos construtores por consequência, né? Claro. Não, e agora tá tendo uma corrida muito interessante por parte da Red Bull, que eles estão fazendo aquele mesmo movimento que a Mercedes fez no ano passado com o Kimi Antonelli. Lembra que eles tentaram acelerar o processo dele conseguir a superlicença? Conseguiram, né? Sim, pediram aquela exceção porque ele tinha 17 anos ainda. E, enfim, a Red Bull tá fazendo a mesma coisa agora com o Arvid Lindblad da Fórmula 2. Que deve fazer treinos livres esse ano na Fórmula 1 de novo. Ano passado ele fez, não fez? Sabia que eu não me lembro se eu ele acho fez? Que ele fez. Mas ele já tá super envolvido. Ele tá indo nesses showruns da Red Bull no mundo inteiro. Ele é rookie da Fórmula 2 esse ano, mas me chamou muita atenção da Red Bull tá fazendo esses movimentos estilo Mercedes Kimi Antonelli com ele. Sim, porque tem um detalhe, né? O Liam não está apresentando as qualificações que a Red Bull entende que seriam necessárias para que ele fosse o sucessor do Max. Não, com certeza. E é porque assim, a Red Bull ela tá numa situação muito complicada, porque eles meio que perderam uma geração de academia júnior. Tipo assim, tem não só o Liam Lawson que não tá se mostrando, mas tem, por exemplo, o Yuri Vips, que ele foi blacklisted do automobilismo europeu. O próprio Daniel Ricciardo e o Yuki. O próprio Yuki que tá sendo segurado lá. Que não vão subir, ou já não subiram, e é isso aí. Exatamente. E tipo assim, sei lá, quem que era da Red Bull também? Jack Doohan era da academia da Red Bull. Vários nomes, eles não assinaram o Oscar Piastri, tiveram a oportunidade. E tem um detalhe, né? Assim, o Liam... Bom, primeiro Alex Albon, Pierre Gasly... Carlos Sainz... Vocês estão reparando, né? Mas assim... lá na primeira corrida do ano, na Austrália, teve um bafafá que não era nem legal a gente começar a comparar os dois carros, né, o do Max e do Liam, porque o carro do Liam não tinha recebido as atualizações de 2025 como o do Max recebeu.
Ponto. Sim. Isso é óbvio que é uma coisa que não é confirmada, as equipes vão sempre Sim, dizer... isso era uma especulação, que aliás não foi nem todo mundo que veiculou, né? E a equipe nunca vai confirmar uma coisa dessas, assim como não vai confirmar outras coisas que a gente vai trazer até o final do episódio. Sim. Né? A Williams do Carlos Sainz, ela vai vir aí, gente, nós vamos falar. Mas... Não pensem que não vai ter um minuto. Não é. Sempre tem. Mas, o que acontece? O senhor Helmut foi aos microfones, para a surpresa de nenhuma pessoa, dizer que durante essa semana que não vai ter corrida, a Red Bull vai se reunir para definir o futuro de Liam Lawson. Por que ele fala essas coisas? A gente não sabe. Eu acho que ele quer muito os minutos de fama dele e ele acha que ele ainda não conseguiu. Gente, eu vi até um boato de que ele estaria em negociações com o Fla. Não. Se vocês vissem a foto do Fla conversando com o Christian Horner no embarque... Lá no aeroporto de Xangai. Isso. É assim, tem o Stefano Domenicali naquele grupinho ali também. Eu queria uma foto. O Horner gosta de fazer selfies com eles. Gosta de mandar um WhatsApp da primeira classe, igual eles fizeram no ano passado. Era o Horner e quem? O Zac Brown? Era o Horner e o Zac Brown. Isso, tu já imaginou, Giovana? Eu tive que lavar os olhos depois de ver aquela lá. Tu imagina se o Fly e o Horner fazem uma foto assim? Nossa, eu ia emoldurar. Sim. Abby Pulling, desculpa, tu ia sair do meu bloqueio de tela do telefone. Sim. Ai, que horror. Mas, o que acontece, tá? O Helmut falou que ia ter essa reunião. Aí o Christian foi perguntado e ele disse, olha, a gente se reúne sempre mesmo, sempre tem reunião das coisas. Se eu te disser que tem uma reunião lá no Teams marcada com esse título, vamos definir o futuro do Liam, estarei te mentindo, não tem. Então o que o Christian falou? Vamos falar disso, não vou te confirmar agora. Tá, então tu concorda? Tá. Concordo. Aí o assunto se prolongou, porque o Liam Lawson justificou o desempenho muito abaixo do esperado que ele teve nos 2 primeiros circuitos pela questão dele nunca ter corrido nem mesmo na Austrália e nem mesmo na China. Que ele não conhecia os circuitos, lá. E aí, o que o pessoal muito perspicaz foi fazer? Christian Horner, você acha Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o piloto não ter muita familiaridade com o circuito. E o Christian deu com a língua nos dentes e falou que pra ele não tem nada a ver, né? Ele falou assim, olha, isso é uma coisa que a gente nem costuma considerar quando a gente vai avaliar o desempenho dos pilotos, porque mesmo quando um atleta não é familiarizado com o circuito, isso é uma coisa que eles têm tanta habilidade, eles aprendem com tanta rapidez hoje em dia, que não faz nem sentido a gente levar isso em consideração na hora de avaliar o desempenho. Ou seja, não foi por isso aí. Sim, ele descredibilizou qualquer desculpa que o Liam tenha dado ali. E também, voltando ao exemplo que eu dei no começo desse episódio, tipo assim, a gente tem hoje em dia, obviamente, tecnologia de simulador, esse tipo de coisa, mas assim, no ano de rookie do Piastri, ele nunca tinha corrido no Japão e pegou um pódio lá. Sim. Com aquela McLaren que ainda não tava todas aquelas coisas, sabe? Então, assim, eu acho muito factível, especialmente um piloto que tem bastante experiência, porque eu considero que o Liam tem muita experiência. Sim, ele nem mais estava sendo considerado um rookie, né? Não, e tinha várias pessoas coisa que estavam fazendo essa discussão e, assim, nem a equipe e nem mais ninguém, né? Começou o ano, tipo, ficou claro que ninguém mais considerava ele como um rookie. Não, e assim, você se lembra em 2023, quando ele foi tapar o buraco do Daniel Ricciardo pela primeira vez, que o pessoal ficou impressionadíssimo com a performance dele. Inclusive, se não me engano, foi em Singapura. Inclusive, queriam que ele ficasse pro ano seguinte, e aí teve todo um auê de por que não, que ele não ia ter chance nenhuma de nada. Não, e assim, em Singapura, ele eliminou o Verstappen do Q2, lembra? Sim. Teve uma coisa, tipo, como assim o Liam Lawson eliminou, tipo, na sua RB, não era nem RB, acho que era AlphaTauri, né? Era AlphaTauri, tirou a Red Bull do Max, sabe? Sim. Mas, o que tu acha da performance do Liam até agora, pra falar de performance mesmo? Olha, considerando, assim, eu acho que ele não, obviamente, não tem conseguido mostrar a evolução dele, sabe? E eu acredito muito que o carro da Red Bull seja uma chave importante pra isso, apesar de acreditar que a equipe coloca carros diferentes pros 2 pilotos. Não, isso é uma especulação que inclusive a gente vai trazer em outras equipes. E é uma coisa assim, que existe desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1, né? De que tipo assim, não, o carro do fulano não é tão bom, o carro do fulano... É uma forma clássica de separar o primeiro do segundo piloto entre as equipes. Exatamente, isso é uma coisa que nunca vai ser confirmada, mas que sempre se levanta essa lebre. Inclusive vamos levantar para outras equipes aqui, mas aqui a coisa é a seguinte...
A Red Bull é um carro muito difícil de pilotar. O Max tem uma preferência muito específica, que é que a frente do carro seja muito responsiva. Inclusive, o Alex Albon, ele tem uma metáfora muito boa pra isso, que ele fala, inclusive, no podcast do High Performance dele. É tipo quando a gente pega a sensibilidade do mouse e aumenta muito. Então, qualquer mínimo movimentinho já mexe muito o cursor na tela. E não é qualquer piloto que vai se dar bem com isso, né? Claro! E o carro da Red Bull tá ali, bem ou mal, com anos de feedback do Max, que cada vez quer que ele seja mais assim, né? E assim, o Pierre não aguentou, o Alex não aguentou, o Checo não aguentou, e agora chegou o Liam, né? E chegou o Liam com altas declarações de que, não tô ali pra fazer amigos. Sim! DNF na Austrália, P14 na sprint, P12 na China. Pelo menos o número tá aumentando, né? 14, 12, será que tem ponto no Japão? E eu acho que, na verdade, tu pode trocar o piloto que tu quiser. Tu pode colocar o piloto que tu quiser ali. Tá cada vez mais difícil encontrar um piloto que vá conseguir acompanhar o Max nesse carro. Por causa do carro, né? Sim. Eu acho que isso é impressionante porque, assim, nós somos muito Team Yuki. Sim. Porque, assim, na nossa percepção, a gente sabe que sempre vai ter a pessoa que fala o Yuki só tá lá pela Honda. Inclusive, não tá mais lá pela Honda, porque a Honda, tchau, né? E aparentemente no mundo do Helmut Marko, o Yuki também é uma possibilidade, né? Não é só no nosso mundo. Tanto que agora, com a performance ótima que o Yuki tem tido, o Helmut já tá falando, nossa, o Yuki desse ano é um Yuki completamente diferente. É que eu tenho pavor disso. Pavor disso. O Helmut é um engenheiro de obra pronta. Sim, exato. É a mesma coisa que se a gente tivesse esperado pra fazer um bingo, tipo, nesse episódio de hoje. Sim. Tipo, qual é a graça de tu apostar as coisas que vão acontecer depois que elas já aconteceram? Não, eu acho isso muito engraçado. Olha se tem cabimento que esse senhor tá falando. Não, imagina a frustração de um piloto que investe dinheiro, que investe tempo, investe a sua juventude, sabe? Que mobiliza um país, mobiliza patrocinadores importantíssimos, sabe? Aí o piloto percebe que tá o tempo todo sendo preterido, sabe? Não tendo suas qualidades avaliadas da forma que deveriam ser avaliadas. Aí dá a primeira dúvida que levanta, daí a pessoa que não deixou ele assumir o cargo, chega ali e fica tipo, não, mas o fulano, não, vocês não estão... O fulano, ele é ótimo, ele é incrível. Pô, eu ia ficar assim, se eu já tô furiosa assim por causa do Yuki, vocês imaginam se fosse comigo. Não, e assim, se fosse com a Giovanna, eu ia ficar mais furiosa ainda. Contigo eu também ficaria, Luísa. Por favor. Não, e olha, e eu tô olhando aqui porque tecnicamente no nosso... suei. Tecnicamente no nosso roteiro nem era pra gente tá falando do Yuki agora, mas não tem como falar da Red Bull sem falar disso, né? Não tem como. Então nós vamos falar do Yuki 2 vezes. Vamos, porque eu acho que dá pra gente fazer uma puxada assim muito boa de uma equipe que tá acertando na sua transição, né? Sabe o que... olha só, tá? Eu vivi pra ver Russonelli gravando pros stories da Mercedes o quê? O Jorge dando uma carona de patinete pro Kimi. Tal qual o Toto e Suzy Wolf, né? Eu amei, tá? Uma vibe irmão mais velho, irmão mais novo. Adoramos, gente. Só que o negócio é o seguinte... O Toto Wolff, egóico Toto Wolff. Sim, tipo o Carlos Sainz. Ele tá vivendo aquela trip do tipo assim, eu sabia. Eu disse pra vocês que ia ser assim. Eu acertei. Só que tem uma coisa que tem uma pessoa que está sendo muito injustiçada dentro da garagem da Mercedes. Quem? A diva Regina George. Tu considera que ele tá sendo injustiçado? Não. Ele tá levando toda a fama pra ele de que calado vence. Quem come quieto almoça e janta. A gente nem vê ele na corrida. Ele tá um capacete de cobra nessa última. A gente não viu ele. Dali a pouco tava ele lá no pódio. Dali a pouco ele tava no pódio de novo. Ele tá levando essa fama sozinho. Só que Toto Wolff merece também essa fama. Porque ele ele tá aqui, quietinho. Ele tá aproveitando o sucesso da contratação ali do menino Kimi, né? O Kimi tá fazendo uma estreia muito boa. Tá. E eles não estão aproveitando disso pra fazer uma super mídia em cima. Eles estão aproveitando isso só pra colecionar pontos. Sim, eles estão ali. Certo. Esse aqui é o plano, assim. Eles estão nessa vibe assim, Fernando Alonso Alpine, só que no caso deles tá dando certo. Só que no caso tá funcionando, Sim, e assim. Eu gosto muito dessa normalidade, tipo, sim, a gente sabia que ia dar certo. Isso. Sabe? Essa coisa assim. Enquanto isso, eu acho que antes, na pré-temporada, a gente tinha falado que, na nossa opinião, o que o George deveria fazer, assim, no seu melhor interesse, deveria ser conseguir se estabelecer como
o novo patrão da Mercedes, sabe? Agora que ele era o veterano, ele tinha que se colocar nesse lugar. E eu queria dizer que depois dessas 2 primeiras corridas, o Kimi, ele nos impressionou, óbvio, porque ele é um rookie que conseguiu ótimos resultados. Mas o George, 2 pódios consecutivos nos grandes prêmios, eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho, porque ele também... Ele tá sendo consistentemente ótimo e ele tá acima do colega, na frente do colega. E eu acho que ele tem tentado pegar esse lugar, mas também respeitando a personalidade dele. Sim. Que não tem... Ele tem essa coisa mais prefeito do paddock, né? Assim, ele tem essa coisa mais política, sabe? Eu acho que ele não tem essa vibe de chefão, sabe? E ele também não tá tentando ter. Eu acho legal isso. Sim. Porque às vezes também... tu tá num ambiente de pressão, que as pessoas ficam muito te dizendo as coisas que tu deve fazer. É difícil tu te manter ali na tua personalidade, sabe? Perfeito. Então eu acho legal que ele esteja agindo dessa forma, ao mesmo tempo que ele, concordo com a Gi, tá sempre à frente do colega, mas me parece que eles estão tentando estabelecer um ambiente legal. Nem todos estão muito entrosados ainda, mas eles estão tentando, sabe? E até falando do Kimi, eu acho que a personalidade do Kimi tem muito a ver também com o fato de tá tudo bem entre ele e o George. Sim. Porque eu acho que não deve ser fácil lidar com um veterano como o George sendo teu colega de equipe. Eu acho que se viesse um rookie mais esquentadinho, mais imbativo, talvez não ia se bicar bem com o George. E eu tenho adorado, especialmente no último final de semana, que a Academy correu, assim, a Dorian completamente... Inserida, Assim, ela e o George, especialmente, isso que eu achei legal. Eles misturaram o Kimi com o George e a Dorian com o George. Tipo, isso também pro piloto conta, sabe? Claro. Tipo assim, conversando com o engenheiro, olhando as estratégias e ele junto. Eu acho que aparentemente eles estão sabendo fazer um manejo legal disso, sabe? Total, E o Bono chamou o Kimi de Lewis no rádio. E parece que o engenheiro do Lawson chamou ele de Checo também na hora. Eu não vi isso daí. Eu tinha visto do Bono. Mas isso é uma coisa que o pessoal acho sempre que vem brinca. do calor da corrida. Tipo assim, a pessoa tá muito acostumada, né? Não, com certeza. E é uma coisa que o pessoal brinca toda hora. Eu lembro quando o... Agora... Na verdade, Lembra mais ou menos. Não, eu ia falar que era o Button, mas foi o Hamilton. Quando o Hamilton saiu da McLaren pra ir pra Mercedes, assim, numa das primeiras corridas, ele sem querer entrou errado no box da McLaren. Sim, eles fazem umas coisas assim. Que é uma coisa normal, né, gente? Sim. Quem aí trabalha em firma... aí todo mundo senta num determinado lugar. Aí daqui a pouco troca o lugar das mesas. Tipo, tu vai pro teu lugar aí de antes. Eu acho que eu não tive essa experiência na firma. É que a Giovanna lá é desconstruído. Flex Desk, eu odeio. Gente, pra mim não faz sentido nenhum. Aí tu sabe que... Coisas do presencial que não fazem sentido, isso. O primeiro escritório que eu trabalhei. Eu cheguei, daí tinha minha mesa ali separada, né? Aí eu sentei, arrumei tudo, aquela coisa. Aí depois, assim, tipo, no primeiro dia da tarde, eu descobri que aquela era a minha mesa. Era tipo a pior saída de ar-condicionado. Todo mundo escolheu e sobrou aquela. E aí eu fiquei ali, porque obviamente... Sim. Eu não sabia. E aí era o teu lugar fixo pra sempre. Era fixo pra sempre. Mas ó, eu preferia ter um lugar fixo. Eu que me retirei. Não, assim... é porque na real o home office, ele é ótimo, né? Mas aí ele ferrou ainda mais o presencial do que já era antes. Mas já era ruim, o que já era ruim ficou pior. Sim. Por isso que eu disse. É por isso que eu digo. Há males que vêm para os males. Sim. A gente não pode cair nessa, gente, que há males que vêm para o bem. São alguns só. Sim. Há males que vêm para os males. É verdade. Tu não acha, Giovana? Sim, dito isso, meu sonho home office a vida inteira, né? Mas, sim. Dito isso, há males que vieram para os males na McLaren. Nossa, não, é porque assim, olha... Eu acho que sim, tá? Pode falar, então? Então tá. Porque assim, ó, a McLaren, ela não veio pra brincar. Não. Só que ela avisou que ela não vinha pra brincar fazendo o quê? Ganhando corrida. Eu achei correto. É assim que se faz. Tá. Mas eu acho que isso contribui pra aquilo que tu tinha comentado de... Por exemplo, o André Stella chegou e explicou bem direitinho o que tinha acontecido no freio do Lando. Sim. E isso, tipo assim, deu credibilidade pro que a equipe... Bom, eles sabem o que eles estão fazendo, pelo menos. Isso foi uma coisa que eu gostei muito da McLaren nesse ano, porque o principal elemento que eu acho que teve de diferencial no carro deles
foi algo que a gente já conseguiu entender pelo que eles nos contaram na pré-temporada. Sim. Inclusive, quem for voltar lá e ouvir o nosso episódio da pré-temporada da Fórmula 1, vai ver que tem esse comentário do André Stella sobre o principal avanço do carro ter a ver com a redução da degradação de pneus que aquele carro causaria. E isso, na minha percepção, é o principal avanço do carro em relação ao ano passado. Sim, mas o que eu tava dizendo dos males que vêm pros males... Ai, não era isso? Não, eu concordo com isso e podemos aplicar, porque é uma aplicação extensiva. Olha né? só. Do dito popular. Do Criado dito por popular, um. sim. Vamos espalhar isso aí, gente. Bom humor, baixa expectativa pegou. Vamos fazer pegar esse outro. Males que vêm pelos males, é isso aí. Mas eu acho que muitas pessoas ainda têm, assim como eu, a impressão de que não está definido quem é o primeiro piloto da McLaren. É porque eles dizem que não tem, né? É, mas no final do ano passado eles definiram. Sim. Tá? E aí, assim, eu ouvi várias pessoas falando sobre isso. E parece que o entendimento que existe dentro da equipe é de que o Lando está muito próximo do seu potencial máximo. Eles sempre acreditam que o piloto possa melhorar. Então eles nunca vão te dizer que esse aqui é o máximo. A gente só vai saber disso depois que ele começar a decair. Por enquanto ele tá só crescendo. Mas eles entendem que o potencial máximo do Oscar é maior do que o potencial máximo do Lando. Sim. E por isso eles não vão definir de novo. Então, eu acho que essa impressão que a gente tem, ela não é só uma impressão. E vai continuar essa dualidade chata. Sim. Que a gente muitas vezes vai perceber que um piloto vai ser preterido a outro. E é isso aí. Eu acho que é evidente, inclusive pro resto do grid, de que a McLaren, ela tá numa liga própria ali dentro. E, inclusive, teve uma declaração do George sobre isso, de que pra ele, na opinião dele, inclusive, a McLaren é um carro melhor e mais diferenciado em relação aos outros do que a Red Bull foi. O que foi uma declaração, enfim, no mínimo polêmica. E que o Oscar Piastri deu uma resposta muito boa, né? Porque quando comentaram sobre isso com o Piastri, ele respondeu pra mídia de que assim, olha, se o George já quer descartar a temporada dele depois de 2 corridas, o problema é dele. Pode ficar bem à vontade. Então, assim, adorei que o Oscar falou isso. Eu adorei também, porém a diva não tá descartando a temporada, gente. Ai, mas esse comentário eu achei meio tipo assim, não tem o que fazer, eles estão bem lá na frente. Talvez seja uma letrinha pro Lando que, bom, era pro Lando tá ganhando tudo, e aí Lando, meu filho, talvez fosse uma letrinha nesse sentido da diva, porque a diva tem dessas também. Eu assisti um vídeo da Ju Serrazoli e ela falou uma coisa que me chamou, assim, muita atenção, além de todo o vídeo que ela sempre faz um conteúdo excelente. E ela falou assim, conversando com Stella, Giovana. Sim. Que, mas ela é faixa do Stella. Que o Stella falou assim, que eles deram nas férias do Oscar muitas oportunidades a ele. E ela traz assim essa curiosidade que sempre que um engenheiro vai falar com um piloto, eles nunca vão dizer assim, dificuldades, tu é muito ruim nisso. Sempre, olha, eu acho que nós temos uma oportunidade de fazer diferente aqui. Olha, aqui nós temos uma oportunidade. É sempre esse papo. Muito parecido com o que o Christian falou pro Liam Lawson ano passado. Eu sabia que eu ia te dar uma oportunidade. Isso. E aí, nunca é garantido, né? E aí eu achei muito legal isso, porque basicamente o Stella contou, falando nesses termos de oportunidades, que eles passaram uma lista de coisas que o Oscar tinha que melhorar. Sim. Então eles deram uma lista de oportunidades ao Oscar, e que desde então o Oscar vem trabalhando nessas oportunidades e ele vem encontrando nelas os espaços que estão aproximando do Lando. E diante dessas 2 corridas, das primeiras corridas do ano, eu acho que isso fica muito evidente, considerando que eles já tinham um bom carro e que ainda assim o Lando se colocava de forma protagonista em mais ocasiões do que o Oscar. Exatamente. E assim, pensando do ponto de vista do Lando, eu acho que ele tá confiante de que ele é o principal candidato a campeão mundial, isso eu acho que não tem dúvida, mas eu ainda tenho dificuldade de enxergar o Lando ocupando esse espaço, eu confesso, assim. E sabe qual é a minha dificuldade? É. Eu acredito que o Lando vai ser campeão primeiro do que o Oscar, tá? Porque a McLaren vai ter que fazer essa escolha. Sim. Mas eu, assim, tenho convicção de que estarei sentada no sofá de casa assistindo orientações de cortar o coração dos papais esse ano. Tu diz? Eu acho que a McLaren não vai permitir que o Oscar seja campeão primeiro do que o Lando.
Meio que pelo ego do Lando? Meio que assim, podendo escolher, vai ser um ou vai ser o outro. Tipo, pra equipe, eles vão ter o campeão mundial. Sim. Eles vão escolher o Lando. Eu também acho. Eu acho que não vai valer isso do, liberados para correr. Não, eu Na acho hora que vai do pega chegar... pra capar, vão escolher. Eu acho que vai chegar um momento que eles não vão fazer que nem o Toto fez com o Luiz e com o Nico. Eu acho que eles vão, tipo, tudo bem, não. Vocês não vão estar... Vai ser um podem. Não. Vai ser um de vocês e vai ser tu, sabe? Vai ser tipo assim. Isso aí. Mas eu confesso que eu me desagrada um pouco essa atitude do Lando, de que ele tem um discurso muito claro que parece que pra ele tudo precisa estar perfeito pra que ele vença uma corrida. Sim. As condições, o carro, ele, qualquer coisa. E quando alguma coisa não está perfeita, não só é tudo culpa daquela coisa, como parece que ele imediatamente descarta. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Essa coisa não estava perfeita. Não, e sabe o quê? Eu vou trazer também essa discussão quando a gente for falar do Gabriel. Mas, te ouvindo falar, assim, eu tô pensando muito nessa questão que ele teve na China, especialmente, que foi uma questão com os freios, que ele basicamente foi perdendo o freio ao longo da corrida. Sim. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que chegou em um determinado momento, ele tinha pneu pra passar o Oscar, mas ele não tinha segurança de corrida pra fazer essa ultrapassagem. E ele não ultrapassou e o Oscar venceu. Enfim, a gente conhece o final da história. Só que eu acho que esse tipo de declaração que ele mesmo dá a respeito dele esvazia as qualidades que ele tem como piloto, claro, que deveriam ser muito exaltadas. Sim. E nesse caso, no caso do Lando, ele faz isso com ele mesmo. Porque, um parêntese, essa questão do freio, que ele foi perdendo ao longo da corrida por um vazamento de uma peça, que é essa explicação que o Stella deu, que a gente estava comentando, foi fazendo com que ele tivesse que frear antes nas curvas, porque ele não tava mais conseguindo botar o pé muito fundo. Então ele tinha... O freio tava menos sensível, né? Isso, e aí então ele teve que ir freando antes, e isso fazia com que ele ficasse mais lento em momentos que ele ainda poderia andar bem rápido. E chegou um determinado momento em que ele nem mais conseguia fazer isso. E ele levou o carro freando e andando só pela aerodinâmica do carro. Tipo assim... Gente, olha o nível de habilidade, de adaptação, sabe? Que o piloto tem que ter pra isso. E assim, basicamente, assim, ele não falou disso, ele foi lá e queimou a corrida, sabe? Sendo que ele foi um P2 com um colega P1, que é um resultado excelente pra equipe. Ele segue liderando o campeonato. Segue liderando o campeonato. Ele teve uma habilidade impressionante, louvável, admirável ao longo da corrida. E isso basicamente se perde por ele mesmo. Não, exato. E é uma coisa que vai pra... É por isso que eu acho muito engraçado quando o pessoal reclama de Drive to Survive, ou então o pessoal que quer ver detalhes pra além da corrida na Fórmula 1, porque pra mim isso é uma questão natural e é o mesmo motivo pelo qual a gente tem aula de história no colégio, que é pra gente saber o que aconteceu e não repetir de novo outra vez. Isso, o ideal é isso aí, né, Então, gente? assim, é basicamente o que acontece com qualquer pessoa que chega num carro dominante que tá liderando um campeonato. Imediatamente a opinião popular se volta contra aquela pessoa. Sim. Porque as pessoas, elas tendem a rejeitar essa pessoa que, na sua visão, tá com uma vantagem e tá vencendo. Tipo assim, é impressionante, porque se a gente olha pro Verstappen, o Verstappen é uma figura muito mais popular agora que ele não é mais... Quer dizer, ele ainda é o número 1, mas que ele não tá mais nessa posição do passado, do topo. Esse foi um dos recortes que mais fez sucesso no nosso Insta, porque o recorte, ele acaba atingindo pessoas que não ouvem o podcast, né? Ele atinge mais pessoas. Sim. E era sobre o quanto o Max estava sendo um piloto de muito mais fácil gostar, né? E a gente comentava sobre essa questão do ser humano de preferir as pessoas que têm algumas dificuldades às pessoas que estão simplesmente vencendo na vida. Sim. Tipo, é meio isso, sabe? Sim. Agora, alguém que já venceu muito na vida, Giovana, e que hoje tu tá homenageando com essa camiseta... Vai ser Fernando Alonso ou Fábio Briatore? Vai ser o Nano, né? Sim, já venceu muito. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, e daí não sei se vou trazer a sugestão de que seja o Minuto Fernando Alonso. Tá. A Aston Martin tá boicotando o Alonso? Eu acho que não, tá? Eu acho que a Aston Martin, ela tá... não sei se é uma palavra boa, mas ela tá se boicotando nesse ano. Eu acho que eles, na real... Eu tenho uma opinião muito específica, porque eu tenho visto vários comentários na internet sobre, tipo assim, como o Lance tá indo bem, e tudo bem, e o Fernando tá indo mal, mas eu acho que é uma questão... Bom, o Fernando não terminou nenhuma corrida, né? Ele só terminou a sprint. Exato.
E eu acho que é uma questão... porque assim, ó, eu acho que, primeiramente, deve ser uma coisa que todo mundo aqui concorda, que o foco da Aston atualmente é o foguete do Adrian Newey. Sim. Tipo assim... O foco financeiro, o foco de... Tipo assim, as melhores pessoas da equipe estão trabalhando no carro de 26. O pessoal tá focando nesse carro. Então, assim, eu acho, pra mim isso tá bem claro, mas eu acho que muita gente tá olhando pra isso e pensando assim, bom, tá, tudo bem, então o carro desse ano não tá recebendo todo o apoio que ele estaria recebendo em outras circunstâncias, mas o Lance tá indo super bem. Eu acho que é muito fácil a gente cair nesse discurso de que o Lance não merece estar ali e ficar meio chocado com ver ele pontuando em 2 corridas seguidas, quando na verdade, tipo assim, é só a gente olhar historicamente. Tipo assim, tá, o Lance foi P6 na Austrália, isso é muito legal. Sim, ano passado ele também foi P6 na Austrália, sabe? Uhum. Tipo na assim, China, a gente ainda comentou que ele fez, tipo, os treinos super bem no ano passado. Ele fez os treinos super bem. Ele foi P12 ano passado. Tá, não, mas não foi em um dos treinos livres da China que ele foi, tipo, o melhor tempo? Ele foi P1 no treino livre 1 do ano passado. Aquele que pegou um pedaço de grama no fogo. Aquele que deu uma incendiada, gente. Mas a questão é que, tudo bem, é que no fim, da metade pro fim do ano passado a Aston tava deplorável realmente. Sim. Mas na primeira metade do ano, acho que em mais ou menos metade das corridas o Lance pontuou. Então eu acho que é muito fácil a gente cair nesse discurso de o Lance não merece estar lá, o Lance é muito ruim, não sei o que, não sei o que, e ficar meio surpreso quando ele pontua nas 2 primeiras corridas desse ano, quando na verdade não é tão estranho assim o Lance pontuar em 2 corridas no começo do ano, sabe? Sim. Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco desproporcional o Nano ter 2 DNFs, aquilo foi muito triste, realmente. E ele também tava muito ranzinza, especialmente ele tava claramente irritadíssimo com alguma coisa, ou com várias coisas, vai saber, né? E aí isso aí acho que também misturou um pouco essa nossa percepção. Sim. Agora, tem uma equipe que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, essa eu tenho certeza que tá fazendo de tudo pra tirar o piloto, que é a Alpine. Eu concordo. E assim... Pra mim, destaque principal para as jogadas de câmera de cada vez que dá um problema no Durham, a transmissão corta imediatamente pra garagem da Alpine, onde o Briatore e o Franco assistem lado a lado, seja o que for que estiver acontecendo. É o que faziam ano passado com o Liam Lawson e o Daniel Ricciardo, né? Dava alguma coisa no Ricciardo, filma o Liam. Sim. Então, assim... Sim. Gostaram. Tô até te emocionou aqui. Mas é muito isso. E assim, a gente fala muito na Fórmula 1 em geral. Porque o carro do... A gente já falou, acabou de falar agora, inclusive. Sim. O carro do fulano não tá tão bom quanto o carro do ciclano. A equipe faz de propósito. Tarará. Gente, eu tenho certeza que eles estão fazendo de propósito esse negócio do Durham. Não, então, é uma questão Tudo bem que o Gasly foi desclasificado junto com as 2 Ferraris, né? Foi. Não, então, né, pessoal? Mas a questão é a seguinte... Podemos falar, não, eles não fariam isso. Eles fariam, sim. Gente, a gente tá falando do Flavinho. Olha as coisas que o Flavinho já fez. Então, assim... Inclusive, a gente tava contando com a falta de caráter dele pra fazer a substituição dos pilotos. Ia ser isso aí que ia permear a negociação de saída e chegada. Então, assim, inclusive a gente tava esperando que o Jack fosse o primeiro substituído. Agora talvez seja o Liam, né? Talvez, já não sabemos mais. Mas o Liam até o meio do ano não vai. Essa coisa que o Yuki vai correr na Red Bull, já no Japão, isso aí... eu não sei, tá? Eu também acho que não. Eu acho até muito porque, difícil. Inclusive, daquela foto que a gente comentou do Briatore e do Christian conversando no aeroporto, já tinha gente veiculando que eles estavam planejando que o Franco viria pra RB pra liberar o Yuki pra Red Bull. Fonte vozes da cabeça de quem falou, eu tô achando, né? Não, dava pra ver pela foto que o Flávio tava, tipo assim, segurando o braço. Imagina o pânico. Imagina o pânico do Briatore, assim, pum. Não, o pânico do Christian, era o Briatore que tava... Sim, mas o pânico do Briatore tá, tipo assim, né? Altos pânicos por aqui. Mas, enfim, já tem esse discurso. E não me surpreenderia de ver o Briatore ferrar um piloto pra priorizar outro. Porque ele já fez isso outras vezes. Sim, eu também não ficaria surpresa. Então, assim, essa é uma teoria da conspiração que eu compraria com facilidade. E eu acho que a gente tem que considerar que o Durham, ele fez o último grande prêmio do ano passado pela Alpine, porque a Alpine também precisava tirar o Ocon, porque eles quiseram fazer isso, e enfim, essa história toda a gente já comentou 1000 vezes. E o Durham fez um final de semana correto, sabe? Fez os 3 treinos, conseguiu levar o carro na classificatória, terminou a corrida, sabe? Aí é difícil pra mim pensar como que um piloto que faz um final de semana
estreando da forma como ele estreou na última corrida da temporada, substituindo o piloto que estava de saída da equipe, sabendo que já tinha contrato pro ano que vem, ele faz com aquela tranquilidade, né, com aquela... não foi um espetáculo? Não, mas assim, não foi esse show de horrores, Sim. sabe? Aí é um piloto que já passou por uma pré-temporada, já passou por um tempão de simulador, né, em janeiro, fevereiro, e aí agora, assim, não tem explicação. Sem nem falar que ele tirou o Bortoleto, né? Mas eu acho que, partindo de Alpine, eu acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho da Williams. Porque a Williams é uma equipe que tá nos surpreendendo muito agora nesse começo de ano. Tá, eu não concordo. Tu não concorda? Eu não concordo que tá sendo Isso é uma porque tu não era surpresa. fã da Williams ano passado, Luísa. Eu era, sim. Brincadeira. Eu já tinha até merch. Tu já naquela tinha época. até o merch naquela época. Só que acontece o seguinte, por que eu não concordo que tá nos surpreendendo? Porque eles falaram que eles iam entregar progresso do carro. E eles estão cumprindo com o que eles falaram. Tudo bem, mas eles falaram que seria um progresso comedido. Que eles Isso. tinham feito poucas Por isso mudanças. que tá só com o Alex. Não, ok, mas eles falaram que Ai, foram vocês poucas entenderam. mudanças ao longo do ano, né? Sim. Então, assim, eu acho que eu me senti bastante surpreendida pela Williams. Sim. Eu acho que, assim, tudo bem. Pra mim, ver um progresso da Williams seria, tipo assim, uma corrida que outra, tu vê um deles avançando pra Q1. Não é isso que a gente tá vendo. Eu lembro que, inclusive, ano passado a gente Avançando pra brincava... Q1, não, pra Q3. A gente até brincava, tipo assim, gente, subir pro Q3 é a nova pole. Olha quantas poles eles já fizeram, Luísa. Mas, assim, com certeza é um cenário que a gente não imaginava, mesmo considerando, né, eu tava falando brincando antes, mesmo considerando que a equipe fosse melhorar. Mas tem um detalhe, e vocês sabem que eu sou Carlete, óbvio. Sim. Mas assim, eu fico muito feliz de perceber que o álbum não tá sendo amassado pelo Sainz. Eu também. Porque todas as mudanças do carro, se elas estivessem acontecendo pelas mãos do Carlos e tivesse acontecendo com o álbum, né, se as situações dos pilotos estivessem trocadas, o álbum tomaria uma fama que ele não merece. Sabe? Sim. O Carlos, ele vai ter tempo de recuperar isso. E, inclusive, ele explicou que todas as vezes que ele trocou de equipe, sempre teve alguma coisa que foi um desafio maior pra ele. E que dessa vez ele tá tendo dificuldade de encontrar o cadenciamento do carro ao longo do tempo de corrida. Sabe? Que ele ainda tá aprendendo a dosar o quanto ele vai puxando o carro ao longo do tempo. Que isso tá fazendo ele forçar muito em alguns momentos ainda, ou forçar pouco em outros. E tudo bem, e isso é uma questão de timing, e ele é um piloto habilidoso que ele vai desenvolver e vai desenvolver rápido, sabe? Mas eu fico muito feliz de ver que o álbum não tá sendo, tipo, atropelado por isso, porque ele ia ficar marcado por uma coisa que não ia ser legal. E até foi uma questão que nos surpreendeu um pouco de ver a Williams assinando o Carlos, porque na época existia muito essa conversa do James Vowles, especialmente, de que eles estariam desenvolvendo a Williams e reconstruindo a equipe meio ao redor do Alex como um piloto principal. E foi uma questão que a gente pensou, bom, tudo bem, enquanto o Alex era o veterano pra eles pegando os rookies, tudo bem, mas no momento que tu contrata o Carlos Sainz, que é um piloto, tudo bem, vamos colocar ele em pé de igualdade do Alex, né? Um piloto também experiente, um piloto vencedor, um piloto, enfim, tudo mais. Tá vindo de uma equipe forte. Será que essa equipe vai seguir com esse discurso de tudo bem, a gente tá reconstruindo a equipe em torno do Alex? Tá, e agora com o Carlos, como é que isso fica, sabe? Eles conseguiram administrar isso também, né? Exatamente, inclusive é uma coisa que eu lembro ano passado, eu passei 30 dias de dezembro na casa de uns amigos meus, da Tatá e do Rafa, que eu lembro, eu tava saindo, tava dando tchau pro pessoal, tava indo embora, tava o Rafa e a Tatá. Eles falaram assim, olha, e no podcast de vocês, ano que vem, vocês defendam o Alex, porque eles são muito fãs do Alex Albon. Vocês defendam o Alex, porque o Carlos vai vir o forte. Eu falei, não, vocês podem deixar que a gente vai defender o Alex ali. E eu acho que o Alex, ele tá provando a sua performance, ele tá provando o seu lugar ali. Agora sim, detalhe pros Albon Pets nos stories. Os Albon Pets, gente, a cobertura dos stories. Mais... Falando nos Albon Pets, sigam Albon Pets. Bom, e está começando agora o Minuto Carlos Sainz. Ai, agora que vai começar. Vai começar, porque eu vou dizer pra vocês, se isso fosse uma notícia do futebol, eu cravava pra vocês que era isso. Como é uma notícia da Fórmula 1, eu vou deixar aqui, assim, pra cada um fazer a sua própria interpretação, tá? Tá bom. Um jornalista espanhol chamado Carlos Miguel, óbvio. Todos os espanhóis são chamados Carlos, né? Miguel, sim. Não, porque só na família do Carlos é só Carlos que tem, né? Tá, só pra te avisar. Aí, o que o Carlos Miguel divulgou lá na Espanha? Que
O Alex está rodando com o chassi de 2025, que os dois fizeram pra temporada. E o Carlos está rodando com o chassi de 2024 reformado, das pechadas do Colapinto e do... Como é que chamava? Sargent. Tá? Aí, por que eu disse do futebol? Se fosse no futebol, eu ia dizer, ó, com certeza a família mandou vazar essa informação lá na imprensa local, só pra fazer o burburinho, pra chegar essa informação pras pessoas, porque, obviamente, nunca sairia da boca de um chefe de equipe uma coisa dessas, que aí um carro tá melhor que o outro, nananana, como a gente falou mais antes. Com a Williams e todas as questões relacionadas a chassi que eles tiveram no ano passado, né? Sim. Porque, não sei se vocês se lembram que a Williams, ano passado, teve toda aquela função de que eles não tinham um chassi reserva. Tanto que na Austrália, o Alex bateu o carro e deram o chassi do Logan pra ele. E mesmo sendo o Alex quem bateu, o Logan que ficou de fora da corrida deu toda uma função. Então, assim, a Williams, ela fez uma super publicidade sobre esse ano nós temos um chassi reserva, esse ano não vai acontecer. Não sei, tá, gente? Obviamente, a equipe nunca vai liberar uma informação dessas, mas fica aí. Agora, eu tenho um exercício pra propor pra vocês. Olha, gente, tá? que edificante. E pra ti também, Giovana. Pra mim também. O Carlos Sainz esteve num restaurante em Melbourne, ele e a menina Rebeca. Ah, legal. E aí eu vou pedir que a edição, tá, desse podcast, a edição do podcast, coloque aqui no YouTube pra gente. Tá. E aí cada um reage da sua casa. A Giovana vai reagir agora. Ai, meu Deus, qual que é a cara dele nessa foto? E nessa? Meu Deus, não, isso daí tinha algum filtro no telefone de quem tirou. Não tinha, para. Não, ó, pra quem tá só ouvindo no Spotify, acabou de chegar uma foto bizarra do Carlos Sainz, ele parece o Shrek nessa foto. Querido, eu amei. Mas eu tô um pouco chateada, assim, eu quero que ele vá bem logo. Até a blusinha branca, meio batinha, Sabe? assim, parece a do Shrek, sabe? Tá. Fica aí a minha sugestão. Agora, vamos falar uma coisa. A Haas já tinha até recebido o aditivo de que estava arrasando. Gente! Tá? O E que já tá vou te dando na dizer, Haas? parece que aquela função lá da FIA, aquela diretriz da FIA, inclusive, é óbvio, é uma diretriz que vale pra todo mundo, mas Sim. parece que ela era bastante direcionada tanto a Haas quanto a Alpine, que foram as únicas duas que tiveram que, de fato, fazer alguma alteração. As equipes lá da frente, nenhuma precisou fazer. A Interessante, princípio, hein? nenhuma outra precisou. Só as duas, mas obviamente era uma diretriz, ia ter que valer pra todo mundo, etc. E tal. E a McLaren tomou na cabeça, muitas pessoas diziam que estavam correndo com carro regular, e não era verdade. E desde o ano passado a gente tá falando, gente, não é que tá irregular. Eles estão dentro do regulamento, só que uma solução de aerodinâmica que ninguém tinha feito. Nossa, gente, nunca antes tinha sido visto inovação na Fórmula 1, né? Bom, o Esteban tá tentando viver a era Golden Retriever dele, mas tem ali um problema, né, que o carro não chegou, então, né? a Haas, ela tá apostando muito no carisma, inclusive nós estávamos animadíssimos pra ver a Haas. Eu tenho uma observação a fazer, eu acho que, inclusive, o Ocon foi muito honesto no primeiro fim de semana, porque ele falou que a performance do carro surpreendeu negativamente até a própria equipe. Que é uma coisa que ele não deveria falar, né? Não, mas honesto, entendeu? Mas eu achei, veja, e não foi lá uma coisa maravilhosa na China, mas eu identifiquei com meus olhos leigos, porém a gente foi de Fórmula 1, eu acho que teve progresso da China em relação à Austrália. E eu acho que quando eles conseguirem acertar a regulagem daquele carro, eles vão conseguir melhorar bastante coisa. Sabe o que eu mais gostei? Cada ultrapassagem que o Berman fazia, ele fazia tchau. 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 Ele se divertiu muito naquele pneu. Era um pneu médio que ele botou, né? Que ele tava... Daí conseguia andar bastante. Conseguia andar bem. Agora, mas eu vejo progresso eu, cartomante, assim, vejo progresso no futuro da Haas. Agora, uma equipe que nos surpreendeu muito, porque a gente tava preparada pro bom humor e baixa expectativa, foi a Stake. Foi a Stake total, gente. Né? Tipo assim, o Hulk marcou pontos, o Gabriel em várias situações na frente do colega. E ele teve ótimos excelente. desempenhos também. Exato. Passando pra Q2, a galera, tipo assim, arrasando. Sim, e o Hülkenberg tinha a tarefa, né? Nós mesmos demos essa tarefa a ele. Sim. Que era de levar a equipe muitas vezes pra zona de pontuação, porque a gente imaginava que a equipe favoreceria ele como sendo, sei lá, o primeiro piloto. Um piloto mais experiente, em detrimento do rookie. Agora, o Gabriel tá em várias circunstâncias na frente dele, é uma coisa muito, muito, muito expressiva. Especialmente em circunstâncias em que depende só... Não vou dizer que depende só dele, porque na Fórmula 1 é um trabalho em equipe, né? Mas assim, por exemplo, na hora de classificar o carro, ele não vai ir mais devagar no carro dele porque o colega fica na frente, sabe? Claro que não. Então na hora de classificar, vai eu ali. inclusive acredito que os pontos do Gabriel são uma questão de tempo.
Eu acho que se se no início da continuar dessa temporada, forma... Era uma situação assim que a gente olhava e ficava tipo, gente, vamos torcer muito, se marcar algum ponto vai ser muito bom. Agora, eu não acho que eles vão brigar por muitas coisas, mas eu acredito que marcar pontos, etc., eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que tá totalmente dentro do mundo de possibilidades, assim. Sim, agora, os Automobile Lovers já começaram a se pronunciar a respeito do desempenho do Bortoleto. Mas você tinha alguma dúvida? Não, tudo bem. Mas assim, discordo completamente deles estarem chamando ele de Bortolento. Não sei se vocês já repararam isso. Embora o nome fique bom, né? Fica engraçado, mas fica assim... engraçado, mas eu também discordo. Desnecessário e também não condizente com a realidade. Sim. E também não gosto que já estão começando a chamar ele de Chorão. E eu não entendi por que estão chamando ele de Chorão. Só que assim, teve um vídeo especificamente que eu vi assim no Insta. Vai ver, ele é fã de Charlie Brown. Pode ser. E assim, eu realmente não entendi, porque era um recorte de uma entrevista que ele tinha dado no final de semana. E ele não tava, tipo, sendo um chorão na entrevista. E daí eu fui tentar entender o que era. E algumas pessoas estão muito incomodadas com algumas pessoas da volta dele que estão, tipo, babando um ovo bizarro, midiaticamente. Sim. Tá, entendi. E assim, isso eu concordo que é uma coisa muito ruim. Eu concordo plenamente, porque assim, eu acho que a gente sempre defendeu uma perspectiva aqui no Bifest que é realmente uma perspectiva que eu acredito muito, porque assim, nós estamos muito animadas de ter um brasileiro na Fórmula 1. Sim. Não nos entenda mal, eu acho que o Brasil ele tem uma história muito legal dentro do esporte. E merece estar sempre representado por uma figura. Exato. Né? Dito isso, a Fórmula 1 não é sobre merecimento. Quem tá ali é ou porque tá pagando muito, ou é porque é muito bom, e enfim, vamos que vamos. Que legal, porque a gente tá tendo a oportunidade de ver um brasileiro agora, porém, eu acho que não é só porque ele é brasileiro que a gente vai passar pano pra ele todas as vezes. É porque eu acho que passar pano todas as vezes é desnecessário. Primeiro, porque ele tá tendo um desempenho ótimo. Exato. Sabe, o momento que ele saiu da corrida, ou que ele deu aquela rodopiada na China, que também, né, prejudicou a competitividade dele naquela circunstância, foram coisas completamente justificadas, sabe? Ele não tá passando vergonha, dando vexame, não sabendo segurar o carro, etc. E aí, eu acho que acaba descredibilizando no momento em que tu vai fazer, de fato, uma crítica que compense. Mas era isso que eu ia dizer. Eu acho que não tem por que a gente ficar passando pano pra ele toda vez, até porque ele não precisa disso. Mas também não tem por que ficar atacando hate no menino. Porque assim, gente, eu vejo, especialmente na internet, tem muito brasileiro com síndrome de vira-lata, que qualquer coisa que é do Brasil, que é brasileiro, já vai imediatamente não gostar, achar que é pior. E tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Tenha um pouquinho de respeito consigo mesmo, sendo brasileiro também, né? Sim. E assim, eu acho que tem um hate que é desproporcional de um pessoal que sempre vai achar que o que é da gringa é melhor. Sim. Então, assim, quem sabe a gente olha com sensatez e aprecia a performance boa que o menino tá realmente tendo na Fórmula 1. E sabe, eu vou citar de novo a Ju. O canal dela chama No Paddock da F1 com a Ju, tá? A Ju é muito boa. Obviamente, vocês devem conhecê-la. E ela respondeu a perguntas dos seguidores num vídeo agora. Acho que saiu ontem esse vídeo, inclusive na segunda-feira. Vocês estão nos ouvindo na quarta. Eu não assisti ainda. E aí, era uma pergunta a respeito de uma comparação que estava sendo feita com o pace do Bortoleto e do pace do Carlos Sainz. E aí, era uma conta que estavam fazendo, que se o Bortoleto não tivesse rodopiado, que então o pace dele estava melhor que o do Sainz, e aí ele teria... Então, estado na zona de pontuação, etc, etc. Se ele não tivesse rodopiado. Isso. E aí ela explica no vídeo por que isso não é verdade, por que a conta não é assim. Que o fato dele ter feito um bom pace foi necessariamente porque ele rodopiou, e daí ele precisou trocar os pneus, e daí o novo jogo, enfim. Só que ela explica de uma forma tão lúcida e tão tranquila, falando com tanta habilidade do piloto, que assim, dá gosto de ver, sabe, gente? Não precisa ficar babando ovo de coisas que não tem necessidade. A gente pode exaltar as qualidades e não precisa falar dos defeitos se não quiser. Mas, assim, quando tu vê alguém falando só do esporte, sabe? Sim. Do esporte, dos atletas, é muito mais legal. Então, mais uma vez, recomendo o vídeo e o conteúdo da Ju aqui. Bom, e nem parece que chegou na hora de falar da Racing Bulls, porque eu tenho a impressão que a gente, inclusive, já falou deles. É porque não tem como falar da Racing Bulls sem falar da Racing Bulls, né? Mas eu acho que a gente começou o ano com um grande ponto de interrogação em cima do Yuki. Porque, assim, o que mais que o Yuki pode fazer pra se provar ali dentro? Sim. E eu acho que se a gente olha pra performance do Yuki até agora, pontuando consistentemente, eu acho que ele
tá fazendo tudo que ele pode, sabe? Sim, e eu acho que ele tá fazendo tudo que ele pode, não só na pista, mas fora da pista. Sim. Ele entendeu, assim, como seria legal pra ele fazer uma boa dupla com o Isaac, e o Isaac também entendeu isso. Sim. A gente tinha muito essa questão que o Isaac era furioso, dos rádios, não sei o quê. E assim, vamos combinar que o Isaac tá, tipo, fazendo piada com o óculos baixa pace do Yuki. A cada 3 minutos tu abre o Instagram, tem um videozinho novo deles juntos numa boa. Gente, eles estão se puxando muito nas mídias sociais, né? Então, só que eles não estão necessariamente super integrados entre eles, entendeu? Mas eles estão ali. Eles estão esforçados. Isso. O esforçado é legal também. E eu acho que merece a gente fazer esse destaque, porque o Yuki é um furioso reformado. E o Isaac também está se reformando. Sim. Porque a gente falou muito disso no ano passado. E assim, que bom, que legal que ele também teve essa maturidade de entender que ele estava sendo promovido e que ele precisaria... ele estava tendo oportunidades. Sim, mais oportunidades, gente. Não, mas eu acho que eles são uma ótima dupla que estão num ótimo carro. Inclusive, agora nesse último fim de semana da China, eu acho que foi no pré-classificatório, não foi no pré-corrida, que a equipe do Fórmula 1 TV estava fazendo a cobertura deles e eles estavam juntos com o Jacques Villeneuve, dando uma entrevista, que ele estava lá na China também, e fazendo vários comentários sobre o grid, sobre o que aconteceu na Austrália e tudo mais. E eles estavam comentando muito essa questão da Red Bull, que nem a gente comentou aqui. E, inclusive, o Alex Brundle, que é um dos apresentadores, ele comentou, e o Jacques achou isso muito engraçado, de que assim, que se ele fosse o Yuki, talvez ele ia pensar 2 vezes antes de aceitar uma proposta da Red Bull, porque o Yuki, ele tá tão bem naquela RB, que tipo assim, às vezes... vai saber se ele não ia ser o próximo queimado, né? Não, exato, às vezes pra ele tá melhor, tá tipo, ele tá pontuando consistentemente naquele carro, ele não mais que o Liam. Ele não tem nem 1/5 da pressão que ele teria tendo num carro da Red Bull, que talvez seja um carro muito mais complexo de pilotagem. Talvez essa seja a última temporada do Yuki, de toda forma. Então eles estavam muito comentando isso, olha, talvez pro Yuki seja até melhor ele ficar na RB do que ser puxado pra Red Bull agora. Agora tu viu que o Alonso, na entrevista, chamou a RB de Toro Rosso? Não vi. Ele fez isso só pra irritar o Helmut. Tomara que sim. Eu preciso falar uma coisa. Olha, antes eu falei bastante do Alonso. E esse não foi o Minuto Fernando Alonso, porque eu não tinha falado. Então agora eu vou falar que esse vai ser o Minuto Fernando Alonso. Fernando Alonso, você, ex-Minardi, o que você está falando que a RB é a Toro Rosso? Tinha que estar falando que é a Minardi, que é a equipe que se tornou Toro Rosso antes, né? Ele que tem esse status de dinossauro do grid, ele tinha que voltar bem pras origens da equipe, né? Entendi. Minardi, vamos lá. Entendi. Arrasou? Muito obrigada, então. E é nessa onda aqui da Minardi, Toro Rosso, RB, como vocês querem chamar, AlphaTauri, esqueci da AlphaTauri ainda. Isso. E ele chamava de AlphaTauri ano passado também. Mas eu acho irritar o Helmut, eu acho isso. Gente, com essa mensagem edificante de bora irritar o Dr. Helmut, vamos encerrar o episódio de hoje. Gente, se você tá nos assistindo pelo YouTube, curta esse vídeo. Olha o tamanho desse episódio. Se inscreva no canal. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast. E nos siga nas nossas redes sociais. Nós somos o @BeFastPodcast em todas elas. E mais uma vez, muito obrigada aos 10 mil de vocês que estão nos seguindo no Instagram. Obrigada, pessoal. Tomara que a gente esteja entregando tudo dentro e superando as expectativas de vocês por ali também. É isso. Muito obrigada, pessoal. A quem ouviu até aqui, um beijo. Até quarta-feira da semana que vem, que é Race Week. E comentem aí o que vocês estão achando, como é que estão as expectativas de vocês, se elas foram cumpridas, não foram, o que vocês estão achando da temporada até agora. Comentem, porque a gente gosta de conversar com vocês nos comentários também. Um beijo, até semana que vem. Tchau!